O André colocou aqui: hoje fui a um buffet na minha cidade para fechar o aniversário do meu filho e identifiquei que ele paga ISS. Fiquei de marcar um café para tratar sobre o assunto junto ao contador. Exato, olha só, André. Maravilha, olha só. Da primeira questão do ISS, temos o quê? Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do ISS da própria base de cálculo, exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, só para começar aí no meio da história, né? E além do ISS, ele paga o quê? Imposto de renda, ele paga contribuição social sobre o lucro, né? Ele vai pagar um IPTU, né? Então depois você vai o quê? Ele tem uma série de despesas com fornecedores. E aí, dá uma outra olhadinha também, André, já que você está nesse traquejo, e isso é uma dica para todo mundo. Estou falando para o André, mas é para vocês abrirem a mentalidade. Por quê? Como que é? Você pode fazer um planejamento tributário para ele. Como assim fazer um planejamento tributário? Depende. Dá uma olhadinha como que é o contrato dele. Vamos dizer que você vai fechar o aniversário do seu filho. Aí você fala assim: ah, festinha aqui para 50 pessoas, 5 mil reais. E aí você paga 5 mil reais para o buffet. Nesse caso, veja só, você está contratando o buffet. E ele que vai fornecer bebida, ele vai fornecer o alimento. Claro que você escolhe lá, tem as opções, ele vai colocar decoração, etc. Né? Mas se você está pagando, o contrato dele é assim e você está pagando 5 mil reais para ele, o PIS e COFINS dele, a receita dele é 5 mil reais. Agora, ele pode mudar o contrato social e mudar a forma de contratação. E ele é um buffet em que ele aluga o espaço para você, tá? E, inclusive, nesse aluguel de espaço, por ser aluguel, nem deveria ter ISS, é outro detalhe, né? E aí ele faz o quê? Serviço de intermediação. E aí você discrimina no contrato, né? Aluguel do espaço, R$ 1.000. Essa é a receita dele. Aí ele vai fazer a intermediação de você com o fornecedor do bolo, o fornecedor do salgadinho, o fornecedor da decoração. E aí a remuneração dele vai ser 10% de comissão em relação a essa intermediação que você fizer. Aí você vai pagar os mesmos 5 mil reais para ele, só que a receita dele não vai ser tudo. Vai ser dos R$ 1.000 de aluguel e os 10% de comissão. Por quê? Porque o restante dos valores já estava contratualmente determinado que ele ia receber e repassar para cada um dos fornecedores. Isso é o planejamento tributário. Vocês perceberam que a gente, na hora, identificou uma forma de planejamento tributário, mas como que eu consigo identificar isso? Porque eu sei o que é o PIS e COFINS. E porque eu sei que esses valores, que hoje ele declara tudo como receita, se eu mudar o contrato social dele para cessão de espaço e intermediação de serviços, né, ele vai pagar PIS, COFINS e ISS só sobre essa comissão. Né? Por entender os tributos, então vejam assim, para o planejamento tributário, eu tenho que entender o tributo para poder o quê? Pensar numa estratégia de redução dessa carga tributária.